É isso aí, pessoal. Eu digo sempre que em Minas Gerais tem muitas novidades, histórias também. Falando em histórias, vamos conversar com uma pessoa muito bacana que eu conheci na cidade de Inhaúma, que sabe um pouco de tudo isso que eu acabei de dizer. Roda aí. Bom, pessoal, acredito eu que vocês estão amando o programa de hoje aqui da cidade de Inhaúma. E agora a gente vai conhecer um pouco das histórias de Inhaúma. Eu estou ao lado do Rafael Pimenta. Eu já vou começar perguntando, você é um historiador, Rafael? Não, acho que historiador ainda é muita presunção, mas eu sou um amante aí da história, vejo a importância da gente preservar, né, a memória de uma certa forma, até para que a gente não repita erros que já foram cometidos e que possa também valorizar as vitórias já conquistadas em outra época, né? Bacana, um guardador de memórias. Olha só que termo bacana. Rafael, vamos começar. Inhaúma começa quando essa história desse município? A história de Inhaúma é muito antiga, né? E a gente, exatamente por essa falta de documentação e de registros, a gente tem pouco conhecimento dos primórdios, né? Mas eu vou levantar um pouquinho aqui sobre a questão política da emancipação, né? Inhaúma foi emancipada em 1948, fazia parte do município de Sete Lagoas, né? Que é o centro urbano maior, mais próximo que nós temos aqui. E desde então, Inhaúma, ela fez de todas as forças essa ideia de unidade mesmo, de uma sociedade unida, integrada, foi que fez a história acontecer até hoje. Foi uma cidade sempre muito carente de recursos, né? E que hoje se mantém graças ainda, eu acho que esse apoio mútuo que a sociedade dá em prol, né? Do hospital, da igreja, de outros movimentos culturais, manifestações culturais que nós temos aqui, que são bens materiais e imateriais da cidade. Bacana, você falando de bens materiais e imateriais, eu noto que aqui na sua casa tem peças antigas. Eu estou vendo aqui logo ao meu lado uma placa e eu achei bem interessante, e o pessoal está acompanhando algumas imagens, tem algo relacionado ao Juscelino Kubitschek. Sim, essa placa, Lázaro, ela foi... Na verdade, ela pertenceu ao ato de inauguração da Central de Força e Luz, né? Foi exatamente quando o Juscelino esteve em Inhaúma para inaugurar a energia elétrica aqui na cidade. Então, aqui nós temos a placa, tem o jornal que documentou essa passagem, né? Esse acontecimento. É um jornal de 1952, então nós temos aí quase 70 anos também de comemoração da inauguração da luz elétrica. E aquela foto registra um discurso do Juscelino aqui para o povo de Inhaúma, fazendo aí as aclamações pertinentes, os agradecimentos e prometendo também certas coisas. Nós temos nessa data desse dia a promessa que ele deu para o povo de Inhaúma de dar uma verba para a melhoria do grupo escolar, né? O grupo escolar era um prédio mais modesto e ele liberou uma verba que fizesse ali um pátio e ampliasse ali o número de salas. Foi nessa ocasião. Eu ia perguntar agora, então ele cumpriu a promessa? Cumpriu. Ele não foi um político falacioso, não. Ele foi um bom... Nesse caso aí, ele conseguiu manter a meta dele. Bom, não estava nem na pauta, mas eu tenho que perguntar, porque eu falei com o Rafael. Rafael, isso aqui é uma cristaleira? Cristaleira para você em casa. É um objeto antigo que a maioria das pessoas tem, onde guardava os cristais, as louças, porcelanas, né? Quem gosta de antiguidade. No caso, o Rafael falou, não, isso aqui é um guarda-casacas. Eu quero mostrar para vocês porque eu achei diferente. Sim, o guarda-casaca, ela fazia parte do mobiliário, né? Antigo. Esse móvel ele é de 1923, né? Então já é um móvel de quase 100 anos. E antigamente, né, a disposição dos móveis e dos espaços dentro de uma casa eram muito diferentes, né? Então, no caso do quarto, aqui nós tínhamos o armário, a penteadeira e o guarda-casaca, que era específico para os casacos, os sobretudos, né? Que hoje não estão mais presentes no nosso vestuário, né? Tá vendo? O Flash de Minas vai mostrando um pouquinho das curiosidades. E logo aqui em Inhaúma, olha só que interessante, fui conhecer uma peça tão bacana. Como que você define a sociedade de Inhaúma? Desde a época dos seus avós e agora, de hoje? Eu acho que exatamente essa é uma sociedade muito acolhedora, sempre foi, né? A população de Inhaúma, ela sempre se manteve unida, né?
infelizmente existem ainda essas questões dos clãs e as discussões aí que não vêm muito ao caso, mas eu acho que a partir do momento que a gente tem essa noção e dar esse valor, essa questão da unidade mesmo, de se fazer pertencente, como eu disse no início, essas rivalidades elas se tornam muito pífias, e aí a gente coloca uma coisa superior, um valor muito maior, que é exatamente ver o bem-estar da sociedade inhaumense, e que eu acho que é isso que sempre existiu e que deveria ser resgatado, entendeu? E eu acho que a preservar, conhecer a sua história, conhecer o legado daqueles que já passaram, é fato gerador para que as pessoas de hoje possam ter esse tipo de sentimento novamente, né? A coisa está um pouco atrapalhada, talvez o excesso de comunicação mal passada, né? O engessamento da informação às vezes. E talvez quando a gente se nós voltássemos mais os olhos para dentro da nossa sociedade, da nossa história, dos nossos valores, a gente abriria mão de certas vaidades e daria espaço para coisas mais benéficas, né? Mais salutares. Bacana sua fala, viu? Isso serve para o Brasil inteiro. Essa atual conjuntura que está aí de imprensa, governo, essa briga toda que não é legal, que não vem ao caso. Eu estou vendo você com um álbum na mão. Aí tá a história da família, a história de Inhaúma, ou a junção de tudo isso? Não, então, Lázaro, esse álbum aqui é um álbum que faz um pouco da história. Querendo ou não, a minha família, né, os meus avós, eles estão um pouco inteirados aqui também. Você tem já alguém da família que politicamente é conhecido, foi conhecido? O meu avô, né, ele foi o primeiro prefeito da cidade, né, exatamente quando Inhaúma foi emancipada em 1948. As primeiras eleições aconteceram em 49 e ele teve 600 e poucos votos, entendeu? Foi eleito numa época que ninguém queria essa batata, não houve rivalidade, não houve nenhum tipo de oposição, porque ninguém queria assumir nada. Realmente era uma batata quente, né? As pessoas assumiam aquilo ali sem saber o que estavam assumindo, sem nenhum tipo de recurso. A cidade não tinha erário, né? Então era isso mesmo, para levantar uma parede de poucos centímetros era um esforço gigantesco que as pessoas tinham que ter. Se não me engano, a prefeitura nessa ocasião tinha 3 ou 4 funcionários assim, para todas as obras, contando com o prefeito e com o vice-prefeito, né? No decorrer da história, a cidade ela foi se ajustando aos moldes nacionais, né? A federação hoje ela tem uma proposta diferente para municípios e estabelece ali o quadro, né, municipal, do legislativo, executivo e a parte judiciária. Mas então o álbum, ele tá, querendo ou não, ele traz um pouco da história desses primeiros passos de Inhaúma, e aí correlacionados com os meus avós, e no decorrer da história, né? Aí não só politicamente falando, mas questão de famílias, de pessoas que contribuíram significativamente para a construção dessa história, fora do meio político, mas social e cultural. Bacana. Tem alguma foto aí para mostrar para todo o Brasil, aqui pelo Flash Minas? E nós temos aqui alguns pontos que ainda existem, né? No caso, aqui é um cenário conhecido na cidade, que é a Praça do Colégio. Esse prédio da esquina, que era uma mercearia famosa, o famoso Seu Merquinho, trabalhou muitos anos aqui, né? Era dono dessa mercearia. E o prédio ainda está lá, um pouco descaracterizado, mas no mesmo lugar mantém ali presente a história viva, né? Aqui nós temos o grupo escolar, que posteriormente foi reformado, construído uma ala com mais salas ao lado e o pátio, que está lá também fazendo parte aí figurando aí na história de Inhaúma. Os outros cenários aqui já estão bem descaracterizados, outros não existem, que é a Praça do Coreto, né? Em uma época que os cemitérios eles eram próximos às igrejas, né? A gente tem que entender que a sociedade era extremamente católica, não existiam manifestações de outras religiões tão fortes quanto a religião católica. Então existia essa crença de se enterrar próximo às igrejas. Nós tínhamos aqui bem no centro da cidade a capela com o cemitério, né? Rafael, muito legal. Olha, voltando agora à nossa realidade, você mostrou aqui, o pessoal está acompanhando algumas fotos aqui do seu álbum. Como que você vê hoje em Inhaúma, na atual gestão, neste atual governo? Qual a perspectiva para daqui 10 anos, 15 anos? De que maneira que você enxerga tudo isso? Olha, eu acho que essa questão de perspectiva é uma coisa muito complexa, exatamente porque nós vivemos aí
atrelados às funções não só políticas, mas sociais e naturais, né? E nós estamos vivendo essa pandemia louca que ninguém esperava. Importante falar que a gente está mantendo uma distância, né, a mais de 1 metro, por isso que eu estou sem máscara, mas toda a equipe está aqui devidamente protegida, usou álcool, isso é importante. Exato, claro. E então acho que assim, o futuro é muito incerto, mas a gente espera e torce para que as coisas sejam positivas e benéficas para todos.